Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo proporcionado pela Visa. Eu sou o Dr. Marco Antônio, advogado brasileiro especializado em imigração americana. E hoje estou aqui para falar sobre mais um assunto referente à imigração americana, pessoal. E hoje eu gostaria de fazer um vídeo até mais livre de uma aula sobre como fazer determinado processo, ou falando sobre determinado processo. Eu gostaria de fazer algo um pouco mais abrangente, né? Eu gostaria de falar sobre a mentalidade da imigração americana nos dias de hoje, tá? E por que é importante falar sobre a mentalidade da imigração americana? Né? A imigração americana é uma entidade, né, que tem ali seus oficiais, né, seus chefes, seus oficiais de alta patente, enfim, todos ali administrativamente vinculados, claro, à administração do governo. E hoje a administração atual é pertencente a Donald Trump, né, o presidente Trump, que sabemos que é uma pessoa que não tem uma boa relação, uma boa opinião sobre imigrantes, tá? Mas, claro, a gente sempre deve ser imparcial nessa análise, né, o máximo possível. E hoje em dia, pessoal, é difícil ser imparcial. É difícil você conseguir, por mais que você seja imparcial no seu coração, é difícil você conseguir a imparcialidade porque estamos vivendo num mundo polarizado, né? Um mundo onde qualquer discussão o mínimo denominador comum de qualquer discussão é direita e esquerda, é nós versus eles, né? É um choque ali geracional, é um choque de culturas, né? E ou você é lado A ou você é lado B. No meio disso tudo, é extremamente difícil você coletar notícias que sejam de cunho imparcial, que você consiga ter acesso à informação de forma limpa, né? Sem ter a noção de que você está lendo algo de alguém que ama Donald Trump ou odeia Donald Trump. Né? Isso a gente pode pensar para praticamente todos os elementos da nossa vida civil hoje estão com resquícios de polarização, né? Se não completamente tomados pela polarização. Eu aqui, como advogado de imigração, apesar de ser pró-imigrante, eu reconheço que qualquer país sério tem que fazer uma discussão sobre a imigração e quem entra e quem deve sair. Né? Você quer, é natural você querer para o seu país que cheguem pessoas que tenham interesse em contribuir para o seu país, né? E que paguem impostos, que não cometam crimes, que, enfim, se adequem àquela cultura, ajam com respeito, né, às leis. Enfim, esse é o objetivo da imigração. Né? Qualquer país sério, o objetivo é esse. Porém, o que temos hoje? Nós temos isso aqui hoje, pessoal. Veja, estou aqui no site da imigração americana. Eu vou para um outro site do governo, chamado aliens.gov. Aliens.gov foi um site lançado pela nova administração do governo Trump em 2026. Muita gente até achou, quando esse site foi anunciado, que iria se tratar de extraterrestres, né, já que esse é um assunto em pauta hoje em dia. Né, por algum motivo, vários líderes mundiais começaram a falar sobre isso, especialmente Donald Trump. Por que eu estou dizendo isso? Porque trata-se de um tema assim que virou popular, virou trending entre as pessoas, né? Falar sobre alienígenas. Dito isso, o governo Trump anunciou esse site, aliens.gov, né? Como vocês podem ver, termina aqui com gov, ou seja, um site oficial do governo. Muita gente esperava que se tratasse ali de um site revelando novas descobertas, novos arquivos sobre alienígenas extraterrestres, né? Era esse tipo de ânimo que se esperava, né? Esse tipo de tema que se esperava ao visitarmos esse site. Mas daí chegamos ao site em si e nos deparamos com isso. Vamos para lá. Veja só. Olha só a estética dele. Aliens. Aliens. Desclassificado. They walk
among us, né? Eles caminham entre nós. E aqui já o site diz: por 60 anos, o governo americano guardou esse segredo, né? Guardou atentamente esse segredo. Os aliens, eles têm andado, né? Têm caminhado entre nós, vivendo em nossos bairros, interagindo conosco e com o nosso dia a dia. É o que está dizendo o site aqui. Eles compram nas mesmas lojas que nós, vão para as mesmas escolas, né? Para as mesmas aulas que os nossos filhos e vivem aparentemente uma vida humana normal, né? Com uma exceção, eles não pertencem a esse lugar. Veja, vamos falar já da estética até aqui, tá? O que o site está dizendo? É engraçado, é engraçado porque revela um humor negro, né? Do presidente Donald Trump. Gente, obviamente esse site não está falando sobre alienígenas extraterrestres, né? Homenzinho verde. Ele não está falando sobre isso. Ele está usando dessa estética. Veja aqui, no pano de fundo aqui tem o espaço sideral, né? As estrelas, é, toda essa temática verde aqui, como se fosse assim alienígena, esse neon aqui, essa letra aqui de livro de ficção científica, né? Essa tipografia aqui toda a apresentação desse site, ele até se assemelha aqui como Star Wars. O filme de Star Wars começa assim, né, com o espaço sideral e esses textos aqui dispostos em ordem vertical para nós, né? Então, ele usa dessa temática extraterrestre para lançar esse texto aqui, que faz assim uma piada, né? Ele faz uma piada aqui falando que há alienígenas, há seres entre nós que não são humanos, né? Que não são, que estão se disfarçando, que estão nas sombras, fazendo alusão até a filmes e livros e qualquer literatura de ficção científica, onde você tem aquela famosa história da raça alienígena que se disfarça de seres humanos para alavancar algum plano de dominação mundial, onde os seres humanos serão extintos, escravizados, enfim, eles estão ali agindo nas sombras, se disfarçando de seres humanos para empregar algum plano nefasto, né? Temos vários exemplos, né? Temos ali um filme antigo bem famoso, assista se você puder, que é Os Invasores de Corpos. Temos ali a lenda dos reptilianos, né? Que são aqueles lagartos alienígenas que se disfarçam de seres humanos. Tem muita gente que diz que há vários congressistas, a Hillary Clinton é uma reptiliana, né? Enfim, teorias da conspiração. Esse site aqui, ele é zombando das teorias da conspiração. Tá? Ele é zombando dessa estética de ficção científica, de seres que invadem, se mesclam na nossa sociedade, mas estão aqui para fins nefastos. Então, aqui, ó. Então, com uma exceção, eles não pertencem a esse lugar. Você já começa a perceber que ele não está falando de extraterrestre. Ele está falando aqui, ó, de imigrantes. Milhões chegaram nas sombras e se infiltraram na nossa sociedade. É o que está dizendo esse site. Muitos presidentes, congressistas e até oficiais de alta patente, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. Em vez de proteger cidadãos americanos, eles escolheram encobrir essa invasão e até acelerá-la, né? Até que chegou um homem que finalmente teve a coragem de falar a verdade. Esse homem, ele é corajoso, não se desculpa e não está com medo. Que é o presidente Trump, diz o site, que foi o primeiro, né, a falar sobre o perigo dos alienígenas na sociedade americana, nas comunidades americanas e para o futuro da nação americana. A verdade não está mais no ar ou escondida. Ela está aqui e agora.
E daí já começa mais e mais perceber que ele não está falando de extraterrestres, coisa nenhuma. Ele está falando aqui de um mapa de prisões desses alienígenas e quais crimes eles cometeram. Ah, veja bem, um mapa aqui dos Estados Unidos contendo toda assim a documentação dessa invasão alienígena que está acontecendo. Veja como parece até um print assim de filme de ficção científica, onde está acontecendo assim uma infestação que está tomando conta dos Estados Unidos e precisa ser parada, né? Aqui daí, enfim, quando você passa o mouse em cima, você tem aqui o número de prisões, quais que foram as acusações, né? Os países de origem, né? Veja bem, deixa eu ver se tem, ó, o Brasil aqui. Estamos falando aqui em San Diego, San Diego. 2.809, eu tenho muitos clientes de San Diego, 2.809 prisões, né, feitas pelo ICE. E aqui tá falando aqui, ó, se você testemunhou uma abdução alienígena, fazendo piada com o termo, não se alarme. Os alienígenas estão em boas mãos. Nós tomaremos conta disso, né? Nós tomaremos conta disso e vamos retornar isso para o seu lugar de origem. Aqui um botão aqui para você delatar, né, essas pessoas, esses alienígenas, para o ICE. E aqui um quadro vermelho um pouco mais expositivo, um pouco mais claro, né, para quem quer que tenha acessado esse site e não tenha entendido até agora do que se trata. Esse quadro aqui explica mais de forma mais expositiva, né? É, eles não são homenzinhos verdes. Esses aliens são milhões de ilegais que invadiram o nosso país e estão aí protegidos pelas sombras, né? Pelo menos aqui ele até se referencia como ilegais, tá? O presidente Trump disse a verdade. O encobrimento acabou, né? Vamos proteger as nossas fronteiras e deportar todos eles, tá? Então ele é um site lançado pelo governo americano como piada, né? Mas ele revela muito da mentalidade dos Estados Unidos em relação a imigrantes nesse momento, né? E o que ele revela é preocupante e assim perigoso. Veja, a imigração americana sempre se utilizou do termo alienígena, alien, que é um termo que eu não gosto, pessoal. É um termo assim que eu acho pejorativo, né? Você frequentemente pode usar essa palavra alien para descrever alguém que é esquisito, que não pertence a esse grupo, que deveria sair dali, né? Alguém que é incompatível com um determinado grupo. Esse é um termo assim que ele é utilizado na imigração americana, é utilizado pelas entidades oficiais do governo para se referir a pessoas de fora, tá? De forma genérica, tá? Obviamente que a intenção ali até então do governo é utilizar esse termo de forma imparcial, né? Para simplesmente se descrever pessoas de fora. Mas vem aqui esse presidente novo e resolve fazer a piada com o termo, associando os aliens, que nesse caso são os imigrantes, a agentes de uma invasão que tem o objetivo ali de destruir os Estados Unidos, de fazer mal ali ao povo americano, de forma genérica, tá? Veja, o site inteiro fala sobre alienígenas, sobre eles estarem na mesma. Veja, aqui ele está até se referenciando a crianças, pessoal. Frequentando as mesmas aulas que os seus filhos, ou seja, são pessoas ali que, né, crianças que estão ali frequentando as mesmas aulas que crianças americanas, vivendo ali o seu dia a dia comum, mas eles não pertencem a esse lugar, eles não são daqui, né? Eles não deveriam estar aqui. Aqui ele está falando sobre ilegais, né? Aqui, na verdade, ele está falando sobre ilegais, mas ele não fala sobre esse termo ilegal, ele só fala aqui no final.
Aqui no final que é a única vez que ele referencia esses aliens a qual ele está falando como ilegais. Até então, ele está genericamente associando aliens, né, a imigrantes, a uma invasão, a algo nefasto, algo que pessoas aqui que estão se disfarçando de seres humanos, de americanos, para enganar o sistema, para corrompê-lo, para cometer crimes. E quando eu falo cometer crimes, é justamente pelo fato dele, na sessão seguinte, já fazer um mapa de prisões desses alienígenas. Ou seja, é um site preconceituoso, não tem como classificá-lo de outra forma, tá? E eu sou uma pessoa imparcial para falar isso, sabe? Eu realmente não tenho interesse em dizer que qualquer imigração está correta. Eu não sou assim um ativista da imigração, apesar de ser advogado que trabalha com imigração, sabe? Eu acho que a imigração ela deve ser abordada sempre de uma forma responsável. Tá? Isso aqui é simplesmente ser uma pessoa coesa com os princípios que eu jurei defender, né, ao me tornar advogado. Mas isso aqui é simplesmente utilizado o termo genérico alien para se referenciar a qualquer imigrante e criar esse monstro na cabeça das pessoas em que o imigrante é, na verdade, alguém que chegou para destruir, não para contribuir, tá? Tá aqui já associando diretamente a crimes, a atividades legais, né? Todo e qualquer imigrante. Esse site ele cria esse sentimento, ele tem essa narrativa, essa construção narrativa que serve a criar um inimigo na cabeça das pessoas. Uma pessoa imparcial lendo esse site, vindo do seu próprio governo federal, ele é inclinado a achar que, que isso é um problema a ser combatido e ele vai olhar para todo e qualquer imigrante de uma forma diferente a partir daí. Isso é extremamente danoso para qualquer discussão séria sobre imigração em qualquer país, pessoal. Tá? E reflete como hoje a imigração americana está agindo e pensando, porque afinal de contas, como eu disse, é uma entidade que dentro dela você tem ali várias oficiais e agentes de alta patente que são subordinados ali à administração nova, né, do Donald Trump e que são obrigados a absorver essa nova mentalidade ou, né, são trocados por oficiais e agentes que têm essa mentalidade aqui, tá? A mentalidade que enxerga o imigrante como, primeiro, como alguém que não deveria estar ali antes de olhar a parte humana. Esse site aqui, ele não referencia qualquer exceção, que nem deveria ser exceção, né? Deveria ser a regra, porque em regra, o imigrante ele não está aqui nos Estados Unidos para danificar o país. Muitos, a maioria, trabalha, estuda, está tentando se regularizar pelas leis, né, que são difíceis, são apertadas, mas estão ali de forma justa nos Estados Unidos, pagam seus impostos, criam seus filhos, fazem eles participarem das aulas, né? Estão ali contribuindo para a cultura americana e até adicionando novos valores interessantes para ela. Tudo que vem de bom dos Estados Unidos veio da imigração, né? O país dos Estados Unidos é feito de imigrantes. Então, assim, eu diria que esse tipo de site, com esse tipo de construção narrativa, ele é até muito anti-americano, né? Ele generaliza os imigrantes e cria a sensação de que são criminosos. Apesar de ser um site provocativo, pessoal, é que não deve ser levado muito a sério, porque assim, é claramente algo com intenções políticas, né? Uma agenda política está sendo empregada aqui. Nem sempre deve ser levado totalmente a sério, né? Esse tipo de coisa. Nós temos ali, temos que absorver a noção de que qualquer procedimento que formos realizar hoje na ISS, na imigração americana, a gente está lidando com uma administração que tem essa mentalidade e que, por efeito cascata, vai refletir ali nas decisões da imigração americana.
não é incomum hoje você achar advogados afirmando que a intenção da imigração americana hoje é te negar, tá? Porém, devemos nos atentar ao fato de que a USCIS ela não tem um poder discricionário absoluto, tá? Ela ainda obedece às leis, ainda obedece jurisprudência pacífica e, né, qualquer mudança drástica tem que passar ali pelo Congresso. Então, assim, o governo Trump ele tem essa característica de criar assim, um terrorismo psicológico na falta de ações concretas, né, na falta de capacidade de empregar ações concretas, como realmente passar por um processo legislativo para mudar a lei federal e você ali empregar as mudanças que você quer na imigração americana, eles sabem que essa é uma batalha política complicada, né, e cheia de reveses ali e que custa capital político para você empregar alguma coisa desse tipo. Então eles optam por jogar sujo, por instruir os seus oficiais a usarem mais do seu poder discricionário para negar, né, para achar brechas ali na sua petição, a fim de que você não consiga, enfim, aquele seu objetivo do green card, do seu visto de trabalho. Eu peguei aqui como exemplo até, pessoal, uma request for evidence. Eu peguei duas aqui, de extensão e mudança de status, tá? E por que eu escolhi RF desses casos aqui que são menores, né? Para quem não sabe, extensão e mudança de status é, é um processo através do formulário I-539, onde uma pessoa não imigrante, né, com status não imigrante, por exemplo, e de não imigrante, caso você não saiba, são pessoas assim que têm ali turismo, são estudantes, alguns vistos de trabalho que não dão direito a imigrar, são pessoas consideradas com status não imigrante, né? Eu peguei o visto de turista e estudante para falar sobre a extensão e mudança de status, porque são os processos que abordam os tipos de visto mais vulneráveis possíveis, né? São onde o oficial tem mais poder de discricionariedade para negar aquele seu visto, aquele seu status, cancelá-lo e mandar você embora, enfim, quase com uma liberdade meio que absoluta. E ele sabe, a imigração sabe que é extremamente difícil você reverter uma decisão deles nesse sentido, né? Então eu peguei justamente os processos mais vulneráveis para mostrar para vocês essa mudança ali, como que a imigração anda agindo, né? Como que essa intenção da administração se reflete numa imigração que não passou por uma reforma legislativa, não passou por uma reforma na sua jurisprudência, né? O governo Trump não foi muito atrás de mudanças na lei para alterar como a imigração deve agir, tá? Ele se vale do que pode ali no seu cunho administrativo, mas ainda assim ele encontra barreiras que são as barreiras legais, a jurisprudência que a imigração adota já há anos, né? Recentemente, inclusive, tivemos o caso ali do memorando da ISES, que dizia que a partir de agora, pessoas aplicando para o ajuste de status, que seria o green card, dentro dos Estados Unidos, não será mais possível. Você teria que sair dos Estados Unidos para aplicar para esse procedimento no consulado, que todo mundo sabe que é mais difícil, mais demorado. Se você tem o seu caso negado, é muito difícil de reverter, você já não está lá nos Estados Unidos, você tem menos chances de ter aquilo concedido, né? E assim, é complicado, pessoal, porque nenhuma mudança legislativa foi feita para que permitisse esse tipo de entendimento. Tanto é que vários advogados, várias entidades ali particulares, elas se insurgiram contra esse memorando, né? Acusaram a evidente falha ali que existia nele, porque estava indo contra a lei, contra algo que a imigração americana sempre esteve acostumada a fazer. Dito isso, pessoal, nós temos a noção então que a imigração americana, apesar de ter
essa administração querendo que eles se neguem mais casos, ainda assim a imigração americana tem que observar as suas regras, a sua jurisprudência, tá? Apesar de, na sua essência, ela ter tornado esse caminho mais apertado, né? Mais difícil de ser atravessado. E aqui, como eu disse, eu peguei aqui os processos que eu julgo que tem a maior vulnerabilidade possível diante da imigração, tá? Peguei aqui uma request for evidence de uma extensão de status do turista, né? Aqui para vocês verem como que é a mentalidade desse pessoal, tá? Aqui eles estão pedindo as evidências adicionais de um processo de extensão de status. Olha só, aqui está pedindo para a pessoa explicar por que quando ela tirou o visto, quando ela tirou o visto no consulado, por que ela falou que iria se hospedar nesse hotel aqui e no fim das contas, quando chegou nos Estados Unidos, não se hospedou, sabe? Então repare aqui, pessoal, que houve uma investigação mais personalíssima da pessoa, na tentativa de pegar elementos ali que possam negá-la, né? A mudança mais preocupante a gente repara aqui nas evidências financeiras, onde antigamente você precisava mostrar que você tinha dinheiro guardado. Agora, não só isso, eles querem uma quebra de sigilo, eles querem que você demonstre os últimos 6 meses de extrato bancário, entradas e saídas e eventuais depósitos suspeitos, né, para você mostrar aí o que você tem feito nos Estados Unidos, se os seus gastos são realmente relativos a turismo, além de, claro, pedir para você que comprove um montante, né, que você tem guardado para você não depender de trabalho ilegal. Enfim, eles tornaram a prova financeira mais difícil, né? Ele pede também para que cada depósito acima de US$ 100 seja explicado. É, e não só isso, né? Ele pede outras evidências, né? Digamos, se você transferiu dinheiro, ele quer ver ali o extrato do seu banco de câmbio, ele quer ver recibos, ele gostaria de ver, assim, as reservas do hotel. E tudo isso também refletido ali no seu extrato bancário. Enfim, ele está querendo fazer uma investigação mais completa. Então, repare, eles não é que houve uma mudança de regra para negar você, né? Eles querem, mas a partir dos princípios dessa administração nova, eles estão fazendo com que seja mais difícil você conseguir certos benefícios. Eles estão expandindo os conceitos que antigamente eram utilizados para investigar pessoas nos Estados Unidos, né? Eles querem tornar mais difícil. E muitas vezes esses pedidos aqui eles são injustos, né? Como por exemplo aqui você provar que você tem mantido seu status B2 de turista. Olha só, pedindo aqui uma lista com as datas exatas de, de quando a quando, das atividades, de todas as atividades que você tem se engajado aqui nos Estados Unidos. Né? Precisa incluir atividades voluntárias, qualquer tipo de emprego que você tenha assumido, é, submeter uma lista de todas as cidades, lugares que você visitou, é, e você precisa também providenciar documentação a respeito disso, como reservas de hotel, tickets, recibos. Ele está querendo que você tenha um trabalho de fazer toda uma regressão ali de tudo que você tem feito nos Estados Unidos desde que você chegou e apresenta evidências disso. Veja, isso aí, para quem está querendo fazer um turismo, estudante, isso não é a realidade, todo mundo fica aguardando e lembrando tudo que você faz no dia a dia, especialmente se você está há meses ali, sabe? Então, quando chega uma carta dessa, muitas pessoas estão despreparadas para respondê-la, né? Ela é uma carta incomum. Antigamente, a gente até enviava fotos, né, de turismo, comprovando ali, né, empiricamente o que a pessoa tem feito. Se uma pessoa posta uma foto ali no zoológico de San Diego, ou no Grand Canyon, ou na Estátua da Liberdade, obviamente essa pessoa foi para lá, né? Esteve nesse lugar nos Estados Unidos. Mas não, aqui eles ainda, além da foto, eles querem que você mostre o recibo,
querem que você explique a data. Vocês entendem como essas estratégias aqui, elas não são só para investigar se você está cumprindo a lei, mas são para te cansar, para você ter trabalho demais, para você desistir e achar que está num sistema inquisitivo, onde qualquer erro vai te negar. É, olha só, aqui ó, tem uma outra RF aqui em outro local que eu achei interessante aqui. Foi a primeira que eu vi, inclusive, mencionar especificamente isso aqui, ó. Ó, sobre manutenção do status de turista. Ele fala que, diferente do outro, né? Esse aqui ele fala que, ó, o primeiro item ele fala que fotos sem datas, recibos, reservas ou qualquer confirmação não são válidos e não tornam você elegível para extensão. Geralmente se enviava fotos, né? E elas eram prova por si só. Agora não, ele está precisando, querendo que você trabalhe mais, seja mais específico. É, e de novo aqui coloca para você fazer a lista, para você comprovar os lugares que você foi nessa lista. Veja que assim, o pedido na verdade deles é que você liste todas as atividades que você fez de turista desde quando você chegou. Quando uma pessoa pede para extensão de turista, né? Ela já ficou no mínimo uns 3 meses nos Estados Unidos, ela já ficou. Tá? Você consegue lembrar de todas as atividades que você fez nos últimos 3 meses? Ou nos últimos 4, 5, 6 meses? Sabe? Você consegue pegar retroativamente todos os tickets, reservas de hotel, fotos e até lembrar do que você tem feito nesses últimos meses? Sabe? Então, repare aqui como eles estão eles sabem da dificuldade que isso sabem como essa verificação ela requer mais trabalho, né? Um trabalho assim que alguém que foi admitido para turistar num lugar não deveria estar não deveria estar se submetendo a isso. Ou, se deveria estar se submetendo a uma versão facilitada desse tipo de evidência. Afinal de contas, por que fotos não podem ser utilizadas como prova de turismo nos Estados Unidos? Poxa, se eu posto uma foto com os amigos visitando a Estátua da Liberdade, é porque eu estive lá. Mas não, a imigração não quer mais só isso. Ela quer mais detalhes, ela quer os recibos, ela quer as confirmações. Né? É, ela quer, na verdade, arranjar elementos para te negar. Se houver um mínimo de descrença na sua peça, no que você está alegando ali no seu procedimento, e você não providenciou qualquer elemento que eles querem nesse tipo de carta, que tem sido comum, eles já têm ali toda a base para te negar. Então, é dispensável até dizer que, hoje em dia, ao lidar com a imigração, você precisa ter cuidado, você precisa ter atenção aos detalhes e você precisa se preparar, ouvir um advogado, né, conversar com ele, alguém que esteja familiarizado com todos esses pontos aqui e enviar a sua petição, sua requisição para a imigração americana da forma mais completa possível. Eu peguei aqui essas Requests for Evidence como exemplo, né, de como eles estão apertando os caminhos para você pedir qualquer coisa na imigração americana, né? E tudo isso decorrente dessa nova mentalidade aí, uma mentalidade que eu considero doentia, fruto de polarização, né? Infelizmente a polarização ela tem sido comum, né? Qualquer tema hoje está polarizado, né? Ele é diminuído para o mínimo denominador comum da direita ou esquerda. E dessa forma, não é incomum você receber requisições apertadas e complicadas de serem respondidas num curto prazo, quando você pede seu green card, seu asilo, né, o seu EB2NW, o seu EB1AA, enfim, qualquer procedimento hoje na imigração está sujeito a essa nova diretriz, essa mentalidade da imigração que vai chegar e te pedir novas coisas com a roupagem de ser justo e imparcial, mas que está ali tentando verificar elementos que, para caso eles não gostem do seu perfil,
eles terem ali base legal para te negar. Veja, eu julgo ser uma forma com qual essa entidade governamental, que é a imigração, está se apoiando para criar elementos que aumentem o número de negativas, para satisfazer uma agenda política de um político que não gosta de imigrantes. Significa que você não deve tentar nada, se você tem o direito de. Você casou e quer tentar emigrar para os Estados Unidos, quer tirar seu green card, quer estender seu status, quer mudar seu status para estudante, ou quer pegar um visto de trabalho, tentar o seu IB2NW, você não deveria tentar, portanto? Eu diria que você deveria sim tentar, tá? Mas você precisa ter uma base forte, você precisa agir de uma forma a cobrir esses pontos, né, na imigração, sabendo que eles estão vindo de forma a antagonizar com você, né? Você precisa ter noção de que eles não são mais os seus julgadores, eles também são a outra parte que está querendo ir contra você, né? E a atenção aos detalhes é extremamente importante já desde o início. Não espere receber uma carta dessa te dando 30 dias para responder para você se organizar. Às vezes não dá tempo. Essas cartas, elas demandam tempo. Qualquer carta dessa que eu recebo aqui de extensão, mudança de status, está dando mais de 90 páginas para responder. 90 páginas ali contando com evidências e argumentos, sabe? Para ter uma resposta assim mais com mais chances de serem aprovadas. E quando você responde, quando você cobre esses pontos, a aprovação vem, tá? Eles não são assim também canalhas ao ponto de te negar sem motivo. Né? Claro, existem exceções, existem casos que são aberrações, né? E com essa mentalidade nova, esses casos são mais comuns, sim. Mas na minha experiência aqui, trabalhando com isso, eu já trabalho isso há um bom tempo, né? Desde antes dessa administração do Trump, desde antes da administração do primeiro governo do Donald Trump, eu já tinha contato com a imigração, né? Na minha experiência, se você cobre os pontos e age de forma justa e aberta na imigração, individualizando o seu caso, tornando ele o menos genérico possível e sabendo o que eles estão buscando, essa é a parte talvez mais importante, sabendo que tipo de perfil eles estão buscando negar, você consegue nadar contra essa correnteza de forma limpa até, tá? Precisa tomar certos cuidados, precisa às vezes não cair em certas armadilhas, saber que assim, a imigração, muita gente não sabe, mas ele joga muito verde para você dar às vezes corda ali para você se enforcar. Então, sabe, tem que ter noção de como está a mentalidade deles e, claro, a noção da lei. Né? Você tem que sempre encontrar guarida na lei, na jurisprudência, chamar a atenção deles para isso, chamar a atenção da imigração para isso, para o dever, antes de tudo ali, de fazer um julgamento, né? Eles têm que ter essa lembrança de que eles estão ali, eles não estão sobre a lei, eles estão sob a lei. Então, assim, por que eu estou dizendo tudo isso? Novamente para sublinhar o fato de que, muito embora as decisões deles tenham sido mais criteriosas, difíceis, cobrando regras que antes não eram usuais, ainda assim tem essa disposição, essa obrigatoriedade de ouvir o que você está falando e, sabe, respeitar que você também pode providenciar evidências e que eles têm que considerar essas evidências e não podem negar o seu caso de forma injusta, né? Injusta, ou seja, no sentido de contrariar a lei, de contrariar ali os procedimentos já solidificados da própria imigração americana, tá? Requer preparo, requer atenção aos detalhes, mas você consegue, tá? Não houve, como eu disse, não houve mudança legislativa ou no Congresso
significativa para acabar com processos aí, como a própria extensão e mudança de status, o green card, o asilo, né? É, enfim, qualquer procedimento da imigração. Nós temos sim constantes ataques e ameaças por parte do governo federal? Temos, tá? Mas a batalha no Congresso ainda não foi feita. A revolução que eles querem empregar, que está na cabeça deles, ainda não foi feita no Congresso, tá? Para isso requer capital político, né? E isso é algo que o Trump até o momento não tem. Na verdade, está cada vez mais difícil para ele. Se você acompanha a geopolítica, você já sabe que internamente os Estados Unidos não está se saindo muito bem. A política externa dos Estados Unidos não está enfrentando seus melhores dias, né, devido até esse recente acordo que ele fez com o Irã. Muitos americanos não ficaram felizes, né? Muitos americanos republicanos não ficaram felizes com o que aconteceu. Está aí na nossa frente as eleições midterm dos Estados Unidos. Então, assim, o ambiente político deve ser considerado para você fazer uma boa petição, um bom processo. Não só se ater à imigração americana, pessoal. Você tem que entender, você precisa entender como é a mentalidade da administração federal americana como um todo, antes de partir para as regras de uma entidade menor como é a imigração. E é, sim, uma entidade menor comparado a todo o governo federal, comparado a todo o contexto da política americana, tá? Então, tendo isso em mente, eu gostaria de fazer esse vídeo para explicar para vocês é, esse espectro que está pairando sobre a imigração americana, né? Esse espectro que não está escrito em nenhum lugar, mas que ele deve ser interpretado por nós a partir de uma análise fria do que dos elementos que temos por aí. Hoje eu acabei de te mostrar um deles, né? Um site do governo federal se referenciando aliens como aliens, né, imigrantes, como uma invasão alienígena, uma invasão extraterrestre aí que tem o objetivo de destruir os Estados Unidos. É o que esse site dá a entender. Né? A partir dele nós temos aí a noção da psicologia por detrás dessa nova administração e que por efeito cascata reflete ali, tenta refletir ali, macular a USCIS. Felizmente nós temos que ter noção também que dentro da USCIS não é possível trocar todo mundo. Os oficiais ainda assim, né, os oficiais de carreira ainda assim respeitam as regras, a jurisprudência, sabem o que eles devem considerar, o que não devem desconsiderar. Apesar de terem essa ordem vinda de cima para usar mais da sua discricionalidade, quase que dando a dica, negue mais, ache mais desculpas para negar essa pessoa, ainda assim a gente tem que ter noção, tem que ter a crença de que essas pessoas têm o seu dever a ser cumprido, o seu dever constitucional a ser cumprido, para além dos ânimos e das esperneadas de um político desses. É, e isso é evidente. Isso é evidente. Tá? Trabalhando com isso, a gente vê ainda esse respeito pelas instituições que é feito pelos oficiais. Eles podem ter tornado o caminho mais difícil e apertado, mas ainda assim há o caminho. Tá? E você precisa de preparo, precisa de detalhismo, precisa de atenção, mas ainda assim você pode trilhar esse caminho. Tá? Essa é a minha mensagem de hoje. Desejo a todos um excelente resto de semana. Caso necessite de qualquer ajuda, a Howdy está aqui para te auxiliar em qualquer caso referente à imigração americana. Né? A gente tem uma abordagem aqui personalíssima, né? Uma abordagem artesanal, né? Individualizamos o seu caso justamente para não incorrer nessas negativas genéricas, né? Que tem, muita gente tem caído, infelizmente. O sistema está sendo mais desenhado para separar o joio do trigo, assim, digamos. E quando eu falo separar o joio do trigo, não é separar elementos ruins dos bons, é efetivamente para separar pessoas que não estão preparadas ali nos seus documentos e informações para encarar uma imigração, né, uma agência de imigração que hoje está mais antagonista, tá? Está aí sofrendo influências, infelizmente,
de um governo que não é simpatizante com os imigrantes, tá? Temos que ter noção dessa realidade e lutar contra. O caminho ainda existe, é mais difícil de atravessar, mas ainda é possível. Novamente, eu sou o Dr. Marco Antônio, advogado brasileiro especializado em imigração americana, e desejo a você uma boa sorte na sua jornada. Curta, compartilhe, comente novos temas que você acha relevante para esse canal, para serem discutidos nesse canal. Estamos aqui para lhe auxiliar.